O otimismo moderado está ligado à atitude, à ação. Dr. Edson, como o senhor se sente de ter fracassado 1000 vezes, né, de fazer a lâmpada elétrica? Ele disse, fracassado? Eu apenas descobri 1000 maneiras de não fazer uma lâmpada elétrica. O que você escolhe pensar determina como você escolhe viver. Inconscientemente, avaliamos as nossas situações de vida em 3 dimensões. Duração, quanto tempo vai durar. Difusão, quanto aquilo abarca a nossa vida. E personalização, o quanto eu sou responsável por aquilo. Toda vez que você pensar uma coisa não for boa, você pode ir lá e trocar por uma positiva. Muito bem, senhoras e senhores, membros, amigos do Conselho Deliberativo da Conversas Inspiradoras, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas vocês que estão com a gente aqui nas plataformas digitais, seja no YouTube ou então nas plataformas de áudio. Este é o Conversas Inspiradoras e como a gente conversa... Oi, como vai? Tudo bem? Como é que estão, Brunão? Tudo em paz por aí? Muito bem, graças a Deus, e por aí? Eu tô super otimista. Super otimista? Eu tô super otimista. Vai dar bom hoje? Todos os dias, graças a Deus. A gente pensa que dá bom e funciona. Sabe que hoje o nosso assunto é esse, né? Otimismo e pensamento positivo, sempre pra frente. Então quer dizer que tudo certo, todo mundo florido, mundo azul, é mais ou menos isso, não? É mais ou menos isso. Vamos ver como é que é, né? Vamos ver ao longo Será que na prática é assim mesmo? Como diria o pessoal do interior, será que funfa? Não sei. Nós vamos rola conversar. ou não rola? Nós trouxemos pessoas inspiradoras para tratar o assunto. Como vocês já sabem, Conversas Inspiradoras traz pessoas inspiradoras para tratarem de um tema em específico. E já que nós sabemos o nosso tema específico, que se chama otimismo, vamos saber quem são as pessoas inspiradoras que estão conosco. Brunão. Exatamente. Nós trouxemos hoje 2 pessoas sensacionais. Podemos chamar de professores, né? Então, vamos de professores. Para nos ensinar um pouco sobre otimismo e um pouco mais sobre a vida, né? Muito bem. Quem são os professores que acompanham essa mesa? Aqui na nossa frente a gente tem hoje, primeiro começando pelo Eric Pena. Ele, que é consultor convidado do Ed Casa, do programa da Globo. Vocês conhecem o Ed Casa? Conheço a Globo. A Globo? Não é de casa também. Que é um programa da Rede Globo, de televisão. Ele já foi selecionado como um dos 25 maiores especialistas em vendas e motivação do Brasil. Ele é palestrante, escritor, professor, já escreveu 6 livros. Dentre eles, temos aqui na nossa mesa o best-seller A Arte de Encantar Clientes, que foi escrito, como ele disse agora, na pandemia, né? Filho da pandemia. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo, Eric. Olá, Bruno. Olá, Luiz. É uma honra estar com vocês. Luiz, Henrique também dividir aqui essa bancada. É uma satisfação enorme poder trazer esse papo, dar exemplo, contar histórias e levar muito conhecimento de uma forma prática e divertida. Maravilha. E quem mais está acompanhando essa mesa? Aqui do nosso lado, como o Eric já diz, Luiz Henrique Boist. Que eu tava ensaiando o nome dele, né? Porque Zé Achan. Não escreve assim, ó. Eu até escrevi aqui porque, né? Ele escreve de maneira diferente. Mas vamos lá. Ele é consultor em desenvolvimento humano e social junto à ONU. Ele também é palestrante e já palestrou em mais de 30 países. Mamãe. Exatamente. Também é escritor, professor e tem 35 anos de experiência em desenvolvimento de pessoas em empresas. Luiz Boist. Seja muito bem-vindo, professor. Muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. Alegria estar com vocês, com o Eric, para um tema tão fabuloso. Que coisa boa. Muito bem. Lembrando que, como eu falei no início, a gente tenta trazer os bastidores daquilo que a Apolo Palestrantes, o nosso convívio, a gente tem conversas tão bacanas com essas pessoas nos bastidores que a gente possa trazer isso para a sociedade, que isso transforme ou favoreça a sociedade. E falar de otimismo é uma coisa que eu até disse no começo. Qual que é a medida para entender o que é esse otimismo favorável ou tóxico? Vamos começar por isso. Vamos tentar delimitar sobre essa questão do otimismo. Quando a gente fala de otimismo para a vida ou para o mundo dos negócios, o que é saudável e o que não é saudável? Bom, otimismo nada mais é do que a disposição para enfatizar as coisas boas. E já adianto logo que tem parte boa de a pessoa ser otimista.
Primeiro, a Universidade de Yale norte-americana diz que 80% das pessoas são otimistas. E claro que há exceções, mas tem benefícios de ser otimista. Por exemplo, as pessoas otimistas vivem de 11% a 15% a mais. Isso é um estudo da Sociedade Americana, Sociedade Mental Americana. Um estudo da Universidade de Harvard, junto com o Hospital Monte Sinai de Nova York, Luiz Bruno, diz que os otimistas têm 35% menos chance de ter um infarto ou AVC. Ou seja, vive mais, faz bem para a saúde. Aí a Universidade de Harvard pegou uma empresa, se falou do mundo corporativo, fez um estudo com 100 vendedores. Separou quem era otimista e quem era pessimista. E depois de um ano chegou à conclusão que os otimistas venderam 37% a mais. Não, então nós não estamos falando de achismo, de espuma, nós estamos falando trazendo indicadores de instituições sérias que o otimismo favorece, seja a vida pessoal ou a vida profissional. Agora, vamos para concluir a resposta. Tem um delimitador. Opa. Eu estou falando de um otimismo moderado. Ele começa a complicar e sair dessa estatística, dessas pesquisas, quando existe um otimismo exagerado, quase uma positividade tóxica. Também vamos falar durante esse papo, tem um jeito de treinar para quem não é otimista, tem um jeito de como treinar ser otimista, e também vou falar que tem benefícios do pessimismo, aliás. Tem horas que o pessimismo é a melhor solução. Tem muita história pra gente contar. Será que vai caber nesse episódio, não? Eu tô até anotando as perguntas aqui já, porque já foi surgindo um monte de coisa. E você, professor, o que você me diria? Quais são as bordas desse otimismo? Olha, Luiz, o Eric colocou as coisas fundamentais aí, né? A Universidade da Pensilvânia é uma das 4 principais universidades americanas. E assim como Harvard e outros centros americanos, tem estudos profundos e longos. E a Universidade da Pensilvânia se especializou em estudos sobre otimismo. Durante 40 anos, uma série de pesquisas mostram que, como fator isolado, se tu tirar todo o resto, condição social, etc., se tu pegar como fator isolado, o otimismo é o maior responsável pela saúde, pela felicidade e pelo sucesso. E isso por uma razão principal. A pessoa otimista, ela não desiste. Ela tem perseverança. Então, o otimismo não é estar sempre cantando como os passarinhos e achando que tudo vai dar certo. Como o Eric disse, há um lugar muito bem localizado para o pessimismo também. Né? Há momentos em que a cautela é mais importante do que se jogar com tudo para frente. Se eu fizer uma correlação, talvez, bem simplória, é que nem mar não é piscina, não tem borda. Muito bom. Ter a racionalidade isso. disso faz com que você não perca os pontos e seja conservador o suficiente para não correr problemas. Um carro tem acelerador, mas tem que ter freio. Se não tiver freio, você está complicado. Mas otimismo é sempre a melhor saída. Porque as coisas na vida não são fáceis, a vida de ninguém é fácil, há muitos perrengues e dificuldades, e só a pessoa com perseverança consegue vencer. E do mundo dos negócios, né, que o Eric estava dizendo, um exemplo que sempre me tocou é do Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica. Né? O Edison, como cientista, ele tinha mapeado 1000 experimentos que não tinham dado certo de fazer a lâmpada elétrica. E uma vez um jornalista pergunta a ele, né, Dr. Edison, como o senhor se sente de ter fracassado 1000 vezes, né, de fazer a lâmpada elétrica? Ele disse, fracassado? Eu apenas descobri 1000 maneiras de não fazer uma lâmpada elétrica. Essa é a perspectiva do otimista. Quer dizer, não há uma derrota. Dizem que Napoleão falou que a grandeza dele não foi de nunca ter caído, mas de sempre ter levantado de novo. E, Luiz, se me permite, aí, congruente com o que o Luiz falou, o otimismo está ligado a quem, então? O otimismo moderado está ligado à atitude, à ação. Então, quando a gente fala de otimismo moderado, diferente do exagerado, porque o otimismo, se você fala assim para uma pessoa, eu vou ser o primeiro lugar na medicina.
Aí você fala, tá, isso é o otimismo. Aí ele é moderado quando gera atitude, ou seja, você quer ser o primeiro? E aí, você vai estudar? Qual curso você entrou? Quantas horas você vai estudar? Quantos livros? Ou seja, o otimismo ele é moderado à medida que ele gera uma atitude em você, ou seja, a mente está preparando um palco para que aquilo seja uma profecia que aconteça. Agora, quando eu digo otimismo exagerado, positividade tóxica, é você falar, Érico, eu vou ser primeiro lugar na medicina, tá? E o que você vai fazer? Não, tô em casa, lendo, tô aqui de boa, só vendo televisão, de boa. Bom, aí você tá torcendo por algo improvável. À medida que seu otimismo foi exagerado, não teve a atitude para que isso aconteça. A pergunta que eu tinha anotado aqui, que era exatamente esse ponto-chave de virada ali. Como que eu sei que o meu otimismo ele é bom ou quando ele está sendo exagerado? Essa questão de ação, né? O otimismo ele tem vários benefícios. Um deles é que ele nos impede de sofrer por antecipação. E quando eu disse aqui uma estatística que a maioria das pessoas é otimista, queria fazer um teste rápido com vocês aqui e com quem nos assiste agora. Maravilha. Quer ver uma prova com a maioria que é otimista? Então vamos lá, você em casa também. Pare para pensar agora, por poucos segundos, rápido. Como é que vai ser o seu... imagine o seu final de ano aí. Dezembro, Natal, Réveillon. Rapidamente aí, imagina aí onde você vai estar, ou o que você espera, que você deseja, o final do ano, com quem você vai estar. Maravilha. E aí, eu espero que vocês também tenham pensado, e aí eu vou falar. Vocês pensaram... eu imagino que vocês pensaram coisas boas, positivas, ao lado de pessoas que gostam? Sim. Quando eu faço esse teste nas palestras, eu falo, gozado, ninguém aqui fala que em dezembro vai estar doente, no hospital, com dívida, separou, tal, com Alzheimer. Por quê? Normalmente a pessoa provavelmente aqui ou lá deve ter pensado, vou estar com a família, vou estar num passeio, vou estar alegre, feliz. Sim. Então, é uma prova que de fato a gente é otimista. Agora, ele não pode ser exagerado se você planejar isso e não fizer nada para que isso de fato aconteça. Sabe, Eric, por isso eu até prefiro, em vez de falar de otimismo exagerado ou moderado, eu prefiro falar de otimismo modulado. Olha que interessante. Não moderado. Modulado quer dizer que como se tu tivesse um botão uma de volume, equalização. Um equalizador na mão, entendeu? Então tu podes... porque senão é muito difícil dizer o que é moderado. Moderado para um é uma coisa, para moderado para outra pessoa é outra coisa. Numa situação é uma coisa... Mas modular é ter em mente que há momentos... Que momentos são esses? Momentos de grande risco. Por exemplo, se tu tens um risco de vida, ou se tu tem uma empresa, se tu tem um negócio, e há um momento de grande risco em investimento, um novo produto, marketing, etc., ou mesmo um investimento pessoal, um novo relacionamento, por exemplo. Né? Se jogar de cabeça nunca é o adequado quando os riscos são altos. Aí, então, modular o otimismo. É a possibilidade de ajuste. Exatamente. Né? Isso é importante. E aí responde aquela outra pergunta. Qual é a melhor hora para você ser pessimista? Então, a pessoa que fala, não, eu sou sempre otimista, cuidado. Porque tem momento que é melhor ser pessimista. Eric, você que parece ser tão otimista. Qual? E aí tem uma técnica, uma fórmula fácil para você decidir. Aliás, hoje vocês tomaram aqui todas as decisões pessimistas. Por exemplo, como é que a gente sabe que é melhor tomar uma atitude pessimista? Quando o final puder ser trágico. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem prático. Eu imagino que a gente está aqui, terminou esse bate-papo tão agradável, essa conversa inspiradora. Eu falo, vamos tomar todas e depois eu vou dirigir porque nada vai acontecer. Epa. Eu sou um otimista modulado, exagerado. Por quê? Qual o final pode ser trágico? Eu posso beber, ter um acidente, matar uma pessoa, tirar uma vida. Então, eu falei, aí olha só como é. Então é melhor ter uma atitude mais precavida, pessimista. Mas daí a gente não está saindo do otimismo, nós estamos saindo da responsabilidade, sabe? Quer dizer, e eu diria assim também que não é ser pessimista, mas ser cauteloso. Isso. São atitudes diferentes. Dizem, a gente tem vivido um momento... Os ciclos de gerações empresariais falam sempre sobre as novas habilidades ou do que é desejável. Um dos pontos que tem sido mais tratado é o pensamento crítico. E eu acho que aqui cabe exatamente o que estamos falando. O otimismo é algo nativo e que faz a gente prosperar ou que a gente até ser mais ir mais além para que as coisas aconteçam. O pensamento crítico não é criticidade de ruim, mas é ter o discernimento do impacto que as coisas causam. E aí, no caso, a modulação pode ser bem interessante, tem a ver com o momento. Sabe uma coisa que eu queria... Vocês trataram de duas coisas que eu acho importante a gente falar dessa limitação, que é
alguns anos atrás, já vem falando ultimamente sobre índice de felicidade. Sim. Né? E isso, para algumas pessoas, parece ser muito subjetivo. Isso é uma historinha. Como é que eu vou saber índice de felicidade das pessoas e como isso impacta? Então, a primeira pergunta que eu ia fazer, professor, já vou emendar com vocês dois, é saber se o índice de felicidade é algo aplicável e como isso se a gente pode enxergar no Brasil, em que vivemos, um povo latino-americano bastante que vive com bastante crises e superações constantes. E a segunda questão que eu iria trazer a vocês a gente raramente fala de fé, respeitando todos os pontos da nossa audiência, que é diversa, mas em que ponto que o otimismo se distancia da fé? É na atitude, porque fé é esperar em alguém e otimismo não só ter olhar o positivo, mas executar. Então, a primeira pergunta aí para o indicador de felicidade. Tá. Tu levantaste muitas coisas, Luiz. Primeiro, se ele é nativo. Os estudos demonstram que um percentual do otimismo é hereditário. Então, nós temos já, as pessoas nós nascemos no mundo com características físicas, emocionais, psicológicas distintas. O otimismo é uma das coisas que já se percebe diferença por hereditariedade. Depois ele é aprendido, principalmente na primeira infância, a partir do exemplo dos pais, das experiências emocionais que a criança tem. E depois, claro, na vida adulta, continuamos aprendendo. Então, há 3 componentes básicos do otimismo. A hereditariedade, o exemplo na primeira infância e as experiências emocionais, e depois o aprendizado que se pode ter na vida, né? O índice de felicidade foi desenvolvido, surpreendentemente, pelo Butão, um país oriental, que, apesar de todos os perrengues da vida, um país de terceiro mundo, com muitas dificuldades, era um país feliz. Né? E daí houve a decisão do rei de colocar dentro dos indicadores do país não só o produto interno bruto, mas o indicador bruto de felicidade. Né? Isso ganhou o mundo e hoje em dia existem institutos internacionais, indicadores internacionais de felicidade. Né? Então, não é bobagem, não, é uma realidade. Né? E felicidade é distinto de alegria. Por exemplo, o Brasil é um país muito alegre, mas ele não está entre os mais felizes. Nós estamos bem na rabeira em termos de felicidade. Países mais felizes são geralmente os escandinavos, né? Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, etc. E também alguns orientais. E esses tempos vocês devem ter visto uma estatística de que o brasileiro é um dos povos mais desconfiados do mundo. E felicidade tem a ver com confiança. Tem muito a ver com confiança. Tu sair de casa e saber que vai poder voltar. Tu fazer negócio com alguém e saber que pode confiar. Tu escutar uma palavra... A desconfiança tira nela. paz. Tira. E, Luiz, lembrei de um estudo publicado, uma professora da Universidade da Califórnia pesquisou exatamente o que você falou de hereditariedade, e ela fez uma pesquisa, inclusive o estudo dela foi premiado com uma bolsa de $1 milhão. É um estudo sério e fala assim, os 3 maiores influenciadores da felicidade. E aí, o resultado da pesquisa. 50% da nossa felicidade é questões genéticas e hereditariedade. 50%. Depois, por incrível que pareça, só 10% a gente pensa que é um monte, né? Na pesquisa dela. 10% a relações de circunstâncias. Por exemplo, onde eu vivo, onde eu trabalho. Circunstâncias. Porque muitas pessoas atribuem a isso, né? Sim. 10%. E 40% que o professor falou. 40% ligado a atitudes, a pensamentos. Isso, e aí jeito de pensar, isso, a questão do otimismo, da confiança, da esperança, do amor. Isso. Eu outro dia cunhei uma frase assim, já que 40% então tá aqui, né? Tudo começa aqui. E eu fiz a frase assim: o que você escolhe pensar determina como você escolhe viver. Isso. E na psicologia tem uma lei chamada lei da substituição do pensamento. O que é isso? A gente pode pensar um monte de coisa, mas uma coisa de cada vez. E aí, outro dia, eu brincando, eu tenho 2 filhas, né, a Mariana e a Juliana, eu falei, olha, você gosta de princesa, de Disney? Eu falei, mas Deus deu uma magia pra gente, contando isso pra ela sobre a importância de pensar positivo. E ela falou, qual que é a magia? Eu falei, toda vez que você pensar uma coisa, não for boa, você pode ir lá e trocar por uma positiva. Isso. Daí ela falou, yes, papai! E aí é o controle que a gente tem bem dentro do que estava falando. Assim, a gente tem um poder sobre isso.
Então, que a gente, e como tá ligado, 40% da nossa felicidade ligado a isso, tem tudo a ver com o que a gente pode fazer no nosso dia a dia. E cá entre nós, você pode começar com 40% da felicidade ou ter no máximo 60% se você abdicar dessa parte. E ó, aconteceu isso em casa. Eu tava contando aí nos bastidores. Na pandemia, a minha esposa chamou a gente pro almoço. E aí, de repente, ela chegou e falou: pai, você dá palestra de motivação, otimismo. Deixa eu te fazer uma pergunta. No dia do lockdown, Bruno parou tudo, fechou escola, shopping, nada. Aí ela virou pra mim. Acabou geral. Sentada, ela chegou na minha frente e falou: pai, tem uma pergunta. Diga, filha. Pai, eu não posso hoje ir na escola, eu não posso descer no prédio, eu não posso ir no shopping, que a gente mora na rua do shopping, eu não posso ir na praia, eu não posso ir na casa da minha amiga, eu não posso nada. Pai, como manter a motivação e o otimismo? Aí eu lembrei do curso de oratório, um cara falou assim: quando você não souber, você bate palma, parece que a resposta vem. Eu bati palma, mas não veio a resposta. Que tempo foi aquele, hein? Ajuda pro Espírito Santo com otimismo e magia, aí veio a resposta. Aí ela esperando levar uma dura, uma lição de moral do pai, do otimista, eu falei: filha, parabéns pelo questionamento. Ela falou: parabéns? Eu falei: porque realmente você está certo, você falou tudo que você não pode fazer. Mas eu queria propor uma outra pergunta. Que tal voltar depois do almoço e na hora do lanche você voltar com uma outra listinha? E o que você pode fazer? E aí eu comecei a dar o meu exemplo. Falei: eu fiz 100 e poucas palestras no ano passado, agora com a pandemia eu não posso. Então a gente fez palestra online, eu comecei a fazer alimentação mais saudável, porque agora não estou mais no aeroporto, rodoviária, estou fazendo ginástica, cuidando da alimentação, comecei a escrever um livro. Aí eu falei: então se você pensar, vai ter coisas positivas, ou seja, é um jeito da gente treinar, o jeito otimista. É preciso dar o tempo para que o impacto a priori negativo te traga o aprendizado e uma nova perspectiva de crescimento, não é isso, professor? O professor já falou isso num vídeo que eu assisti uma vez. Que bom. Não, isso que o Eric trouxe é extremamente importante, é vital. Isso, na verdade, é o elemento fulcral do otimismo, pensamento. Tu falaste de fé e eu tenho um mais profundo respeito por todas as religiões mundiais, né? Eu faço parte ativa da Iniciativa das Religiões Unidas, a URI, né? Que congrega pessoas de todas as tradições espirituais. E se a gente lê as mais antigas escrituras sagradas da humanidade, as escrituras hindus, de 5.000 anos de história, ou seja, começo da civilização, nos Upanishads hindus, parte dos Vedas, né? Diz que aquilo que um homem pensa, isso ele é. Aquilo que um homem pensa, isso ele é. Esse é o antigo segredo. Todas as pesquisas contemporâneas sobre mindfulness, consciência, etc., voltam a beber na mesma fonte. Nós temos que nos dar conta que os nossos pensamentos são de 3 categorias. Nós temos pensamentos positivos, neutros e negativos. E nós precisamos nos dar conta de qual o pensamento que está tomando conta da gente em qual momento. E nos dar conta de que esse pensamento nos traz ou tristeza ou alegria, ou ânimo ou desânimo, ou otimismo ou pessimismo, né? Então, um pensamento negativo realmente deve ser substituído por um pensamento positivo. De novo, eu não fracassei em inventar a lâmpada elétrica. Eu descobri 1000 maneiras de não fazer uma lâmpada elétrica. E é por isso que a experiência de vida tem importância. E é por isso que nas civilizações tradicionais os velhos têm mais valor do que os jovens, porque eles viveram muito. No mundo contemporâneo há uma tendência de se colocar os velhos de escanteio. E, com isso, se coloca a sabedoria de escanteio. É isso que eu ia falar. Tem uma frase que diz, né? Você está onde o seu pensamento está. Eu levei todos aqui para o final do ano, lembra? Eu falei: vamos lá no final do ano. Então, a gente está onde o pensamento está. E pensamento gera sentimento, que gera atitude. Isso. E esse cuidar do pensamento, e isso como gera atitude, foi o que eu falei para minha filha, né? Vai lá, pensa. E quem assistiu aquele filme Divertidamente, produzido pela Pixar, lançado pela Disney em 2015, fala a importância de todos os sentimentos. Às vezes a pessoa acha que não, eu tenho que eliminar a tristeza da minha vida. O filme mostra que não. A tristeza potencializa a alegria. Às vezes o pessimismo potencializa uma atitude ainda mais assertiva e inspiradora. Padre Fábio dizia, né? Você faz um cantor triste, um momento triste, pode saber que dali vai vir música boa. Resumindo, se você não gosta de uma pessoa, não deixa ela sofrer, porque dali vai sair coisa boa. O sofrimento é uma lapidação, é um processo
pro que vem a seguir de bom. Mas o legal da atitude que você fez, né, com a sua filha no caso, ela estava totalmente pensando negativo. E aí você nem falou para ela ser otimista. Você só falou, pensa positivo, pensa nas coisas boas que podem sair dali. Isso fez ela virar otimista. Exatamente. O pensamento positivo... É muito mais que um discurso, o otimismo, né? É uma atitude, uma filosofia. Eu estava dando uma entrevista pro Pacioli, na Band, daí ele falou assim, Eric, tem um negócio do IP lá, conta essa história. Aí eu falei, né, que duas pessoas estão andando no mesmo carro, mesma situação, pessimista e otimista. Estão andando duas pessoas dentro do carro, de repente para, desce, tem um IP amarelo. O primeiro desce, vai à frente, olha para cima, ele olhou para cima, é o otimista. E fala o quê? Que IP lindo. O segundo está na mesma estrada, no mesmo carro, desce na frente do mesmo IP. Só que ele é o pessimista, ele olha para baixo e fala, faz uma sujeira. Repare, é difícil falar quem tá certo ou errado. Os dois provavelmente estejam certos. Mas daí o Pacioli falou, Eric, gostei dessa história, mas deixa eu fazer uma pergunta. Falei, faça. Eu vou colocar uma terceira pessoa. E aí é grandioso, né? Porque ele fala assim, tem uma terceira, ele tá descendo para ir no IP, aí vem um passarinho e faz uma sujeira na testa. Você tá falando de otimismo, e daí? Como é que você mantém o otimismo? E aí ele falou, tem gente que vai falar, sujeira, acabou meu dia, sujou minha roupa, acabou. E daí, Eric? E aí eu pensei, bom, aí a gente tira o lenço, limpa e a vida continua. Vai lá e olha. Ou então tem aqueles que dizem que é sorte. Também. Uma visão otimista. Porque a raridade quer dizer que você foi premiado com algo novo. Mas a vida não é cheia de passarinho que vai sujar ou é só olhar? E eu acho isso muito importante. E a próxima pergunta que eu ia trazer era sobre isso. Se a gente vai no mundo corporativo, a vida ela é longa. E ela é cheia de impactos emocionais. E cada vez mais, quando na vida adulta, nós que já até semana passada éramos jovens, né? Na vida adulta ela vem carregada de responsabilidades, de impactos que não são só os nossos, mas dos nossos familiares, dos nossos relacionamentos. Sim. E no mundo dos negócios, com equipes mais diversas, imaginem que se vocês são colegas de trabalho ou líderes da empresa, como lidar com a questão de humor das pessoas que podem trazer impacto ao otimismo de uma organização, uma equipe de vendas. Imagina que nós vivemos, por exemplo, recentemente, hoje nós estamos em 2022, recentemente vivemos a pandemia. Em algum momento você poderia ter na rádio corredor, esse negócio vai quebrar, hein? Ou então, agora vai ser todo mundo demitido. Existem as conversas que o humor contagia e muitas vezes derruba o otimismo. Como os líderes podem lidar com isso? Ou como um colega de trabalho pode lidar com isso? Para se salvar ou não se envolver, ou até para influenciar positivamente seus colegas? Sabe, o Eric deu esse exemplo da filha dele, muito lindo, né, da pandemia. Eu queria dar um exemplo para responder a isso do nosso mais moço, o Alexandre. Hoje casado, tem uma filhinha de 2 anos e meio, a Nura, e vai ter mais um agora em agosto. O Alexandre, quando tinha 2 anos, nós descobrimos que ele tinha atrofia muscular, num quadro generalizado de hipotonia. Nunca aprendeu a andar de bicicleta, nunca conseguiu subir em árvore, teve que usar colete de aço durante praticamente toda a vida, a adolescência. Então a gente sabia que a vida dele não ia ser fácil e que era necessário perseverança, né? E não desistir. E nós não queríamos que ele fosse um menino triste. Pelo contrário, Alexandre tem uma capacidade muito grande de felicidade profunda. E aí entra um ensinamento, dentro daquilo que o Eric estava falando, dos pensamentos, né? Que foi formalizado. A academia, a universidade e as pesquisas universitárias, elas têm a capacidade de formalizar coisas que já estão no ar. Sim. Organizá-las, inclusive. Organizar, exato. Bota em pacotinhos e a gente consegue absorver melhor. Sim. Né? A Carol Dweck, uma das grandes pesquisadoras no mundo contemporâneo da Universidade da Califórnia, ela descobriu junto aos estudantes a importância e o poder do ainda não. O que é o poder do ainda não? Você, professora, eu não sei fazer isso. Show. Tu ainda não sabes fazer isso. Professora, eu não consigo. Tu ainda não consegues fazer isso. O poder do ainda não. E por isso, muitas vezes, deve acontecer contigo também, Eric,
Quando me convidam para palestras em empresas e outros lugares, chamam de palestra motivacional. Gostaríamos de contratar o senhor para uma palestra motivacional. Tenho arrepios com isso. Porque motivação é uma coisa que vem e passa. Nós precisamos de uma coisa mais substancial, mais profunda do que motivação. E isso é fé. Fé é diferente de motivação. E eu não digo, quando falo fé, não falo de fé religiosa apenas. Ela também existe. Ele também é. Mas, por exemplo, quando o Eric diz, vamos ter um fim de semana e um fim de ano legal, isso é fé. Eu não saio de casa, não venho para o podcast se eu achar que eu não vou chegar aqui. Todo dia, quando nós saímos de casa e nos dispusemos a nos colocar no mundo, é que nós temos fé, que as coisas vão dar certo. Quando nós colocamos na cabeça da criança e no coração da criança o poder do ainda não, a vida se transforma. O Alexandre passou por toda a infância e adolescência de uma maneira magnífica. Foi escolhido pela escola como orador quando terminou o ensino fundamental. E depois foi o orador no encerramento do ensino médio. Um dia, a diretora da escola nos chamou, o Alexandre devia ter uns 8, 9 anos de idade. A gente ficou meio preocupado. A diretora te chama na escola. Ela disse, olha, eu quis fazer surpresa. Eu não quis dizer para vocês devem estar preocupados, eu imagino. Mas eu queria dizer para vocês que nós fizemos uma pesquisa na escola e nós perguntamos para os alunos quem é seu melhor amigo. E mais da metade da escola colocou o Alexandre como seu melhor amigo. Uau, show! Parabéns. O esforço que a gente faz para ser puro, ele tem de nascença. Tinha que ter atrofia muscular? Provavelmente sim. Tinha que passar os perrengues? Provavelmente sim. E agora eu vejo ele com a filhinha, ele tinha um medo enorme que a Nura fosse tivesse os mesmos desafios que ele viveu. São outros, porque ela é uma pulga atômica, eu chamo ela de pulga atômica, não para quieta, sobe, desce, pula, gosta de subir escada, descer escada, os desafios são outros, né? Mas o bacana é isso, quer dizer, se tu tens no centro do teu coração uma fé profunda de que as coisas vão dar certo, de que tu ainda não conseguiste, o poder do ainda não, pode ir para frente que vai dar certo. Show! A gente fica também sem ar de ouvir Vou dar uma coisas, resposta muito prática sobre isso. Eu fui gerente de vendas de uma das maiores vinícolas da América Latina e me convidaram para gerenciar o estado do Rio de Janeiro. E quando eu cheguei lá, tinha 200 vendedores e tinha o grupo do negativo, aquele do corredor, aquilo que você falou. E meu avô sempre dizia assim, quem procura, acha. E meu pai dizia, né, Marcos, não tem como plantar laranja e colher morango. Aí eu criei uma técnica. O pessoal estava negativo, outro dia eu fui dar uma palestra na Bahia, o cara falou, Eric, 7 da manhã já tem um cara que posta no grupo assim de zap. Hoje tá osso, hein? É o cara negativo. Como é que a gente reverteu isso lá e eu adotei com todas as equipes? Uma atitude bem prática. A gente criou um caderninho da notícia boa do dia. Porque aí você para de focar pro tá osso, pro problema, pro cliente que começa a procurar o quê? A notícia boa. E qual era o exercício aí todo mundo pode adotar aqui? Manda no grupo do zap, ou vai para uma reunião e eu quero que você comece a reunião falando qual foi a melhor notícia boa do dia. Ou seja, a pessoa passava o dia inteiro, qual que é a boa? Foi esse cliente que comprou? Esse que me atendeu? Eu que reativei? E aí, quando você olha como isso aí começa com uma mola propulsora, 1, 2, 5, chegava na sexta-feira, que era a reunião, tinha uma briga, aquele ambiente negativo que não batia a meta, mudou. Se mudou, essa é uma forma de treinar o jeito otimista. Não, eu quero falar, não, dá licença, esse cliente reativou, o outro comprou, o outro fechou uma promoção, e eles começaram aí, aquele cara que estava pessimista, quando ele começa a ver na semana dele, tanta notícia boa. Aí você começa, olha no mês, olha na agenda. Pô, tá bom demais. Então... Isso me lembra, assim, quando as pessoas compram uma roupa ou então um carro, então assim, vou comprar uma roupa diferente, ou um carro diferente. Aí depois que compra o carro, a roupa... o Pedro apareceu ali com a mesma roupa que eu comprei. Ou então, o Luiz... Eu não via nenhum carro, mas nossa, tem toda esquina. Tem o teu carro. Eu acho... Semelhante se atraem. Não, mas sabe qual que é o ponto disso, com a correlação com o que você disse? A gente tem diversos eventos no nosso dia. Só que a gente presta atenção naquilo que a gente está mais inclinado a. E aí, o fato de você estimular a olhar coisas positivas, a pessoa começa a abrir a percepção para coisas que não eram tão relevantes ou que não marcavam. Isso é treinável. É neurociência isso, é aplicável. A pessoa
pessimista está mais propensa a pensar coisas negativas. Então ela não enxergava várias coisas boas que aconteceram no dia. É mundo de percepção, não é nem E aí você atração. força Novamente. você força a pessoa a pensar nos positivos do que Isso. que ele mesmo fez, Isso. coisas que aconteceram com ele que ele nem percebia, né? E Bruno, E tem aí, um no exemplo que final do aconteceu dia- aqui em São Paulo. Eu fiz a especialização aqui na Unip e rapidamente, na última prova, aquele professor que adorava reprovar a gente, era aquela prova. Tava tenso, gente, suando, Luiz, Bruno. Fui fazer a prova antes de sair de casa, meu amigo André foi me fazer uma visita. Falei, André, não vai dar nem pra ele receber. Hoje Tem uma não, hoje prova. Falei, Eric, você tá nervoso, te dou uma carona e fomos. Chegamos na universidade, subi as escadarias ali da TV Gazeta, entrei, o André ficou pro ladinho de fora, e a questão do que o Bruno falou, Luiz, aonde você foca, né? E eu fui, a hora que eu tô entrando, ele falou, vai lá, Eric, meio desconfiado. Aí eu fui, o professor deu a prova, fui o primeiro a entregar, tô indo embora, ele falou, não, Eric, vem cá que nós vamos ver se passou na hora. Falei, meu Deus, se eu não passei a vergonha na frente de todo mundo. Aí ele corrigiu a prova, pá, 9. Porque fiquei numa alegria imensa, precisava tirar 7, tirei 9, passei, agradeci o professor, me despedi dos colegas, mas queria comemorar com quem tava lá fora, o André. Agora vocês vão ver se ele é pessimista ou otimista. Eu saí naquela alegria, cheguei lá, abri a porta, o André perguntou, e aí, Eric, quanto você tirou? Falei, tirei 9. Ele virou pra mim, que pergunta que você errou, pô? Falei, não, peraí, você, desgramado, acertei 9, você quer saber que eu errei? Aí tomei um remedinho, Luiz, mas tô bom hoje aqui, passou. Mas sabe, É o foco, né? Onde a pessoa quer focar? É o foco. e o legal é nos darmos conta que o otimismo é importante não quando as coisas dão certo. O otimismo é fundamental quando as coisas Que é dão fácil, errado. né? Exato. O otimismo é um instrumento para quando as coisas dão errado. É isso que te leva para frente. Então, o otimismo não é a cereja do bolo. Ela é o alicerce da... Ele não é um comentário, é um estimulador. Exato. Porque validar o que já está acontecendo, ok. Agora, o otimismo é quando ainda não existe você transformar isso em positivo. Descobri. Eu participo lá do programa É de Casa, às vezes, como especialista em empreendedorismo. Na pandemia, vários me ligaram, Eric, o faturamento caiu. Esperando que eu pudesse dar alguma dica, mas fazer mágica. Eu falei, gente, caiu, tentou isso, tentou aquilo. Aí no final eu falava para eles, olha, eu queria, para encerrar nosso bate-papo, eu queria deixar uma frase que tem a ver com o que nós falamos aqui. Ele falou, Nelson Mandela diz, eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Exato. Então, quando você tem uma mentalidade, minha filha vem falar alguma coisa, eu falei, qual a parte boa? Porque eu nunca perco, ou eu ganho, ou o pior das hipóteses, você aprendeu, e isso é a melhor das hipóteses. E se você vê as culturas atuais empresariais, que a gente fala de testes contínuos, de gestão de projetos ágeis, um dos pontos importantes é qual foi o aprendizado. Exatamente. E a história, ela vem antes de validar qual foi o resultado. Exato. É qual foi o aprendizado. Porque se você sempre começar por essa história do aprendizado atingido, você sempre está trazendo uma evolução independente de como a coisa resultou. Exato. E aí você começa a organizar a mente. Inclusive, Luiz, os investidores hoje em dia, eu tenho acompanhado muito startups e unicórnios, etc. Os investidores hoje, quem realmente dispõe de um capital à disposição e quer investir pesado em empresas novas, eles escolhem quem já tentou e deu errado. Não é iniciantes. São pessoas que já começaram, tentaram 1, 2, 3 vezes, não deu certo. Esses, então, nós vamos investir, porque esses já sabem o caminho. E tem o repertório. Sabem errar também, né? Exato. Então ali ele vai lidar rápido. muito mais rápido com o erro e vai saber, ou talvez ali isso. fazer um pivotar e continuar, Errar ou Exato, vai Bruno. para outro lugar. Exatamente. Errar não é um problema, Não contanto é um- que você aprenda. Exato. Aí, ó. Exatamente. Contanto que você A aprenda. segunda é a opção, né? Errar a primeira é humana, a segunda é a opção. Tem uma mas tem uma brincadeira que um diretor meu falava assim, olha, errar uma vez é humano. Errar 2 vezes não é inteligente. Se é que você me der. Agora, errar 3 vezes é crime, tem que mandar prender. Era uma brincadeira que ele fazia, mas eu acho que hoje em dia a gente ter a capacidade de entendimento e aprendizagem é uma habilidade. E você falou de aprendizagem, hoje a minha filha, quando vai dormir, ela, a mais nova, hoje pede para eu contar a historinha. E aí hoje a pergunta, antes de dormir, faz uma oração, e eu pergunto, qual foi a melhor notícia do dia? E às vezes a gente se torna uma pessoa, otimismo, felicidade tem a ver também com um pensamento, com gratidão, que às vezes a gente esquece de agradecer algo que está no dia a dia. Esquece de agradecer pelo ar que respira, né? Na pandemia, um dos banqueiros mais milionários morreu por uma coisa de graça, que é ar. Então tem a ver também com gratidão. Muito. Né? Gratidão.
contabilizar as suas graças, contabilizar as suas bênçãos, fazer uma lista É um de jeito tudo de que treinar o otimismo, É. a gratidão, a felicidade. Sabe, nós estamos falando de otimismo, todos os amigos que estão interessados no tema não podem deixar de ler 2 livros. Um é do Viktor Frankl, né, Em Busca de Sentido, um dos livros mais importantes do século XX, curtinho, a editora Vozes publicou toda a obra do Frankl de novo. Sobrevivente de 3 campos de concentração, Só. uma das mais importantes escolas de psicologia do século XX. Que tem uma frase no livro: quem tem um porquê suporta qualquer como. Olha o otimismo aí, né? Exatamente. Então, Quem tem não, um vamos porquê- repetir. A frase é incrível. Quem tem um porquê. Enfrenta, suporta qualquer como. Uau. Exatamente. E o outro livro é Como Ser Otimista, do Dr. Martin Seligman, que é Sensacional. a cabeça da Universidade de Pensilvânia, da Escola de Psicologia da Universidade de Pensilvânia, foi presidente da escola da Sociedade Americana de Psiquiatria. E essa pesquisa da universidade está resumida no livro dele, de que o otimismo não é apenas ele tem elementos constitutivos. Então, basicamente, o que eles analisaram? Vamos dizer, para simplificar, a vida tem coisas boas e coisas ruins. Uma pessoa pode ser otimista nas coisas boas e pode ser otimista nas coisas ruins. O que eles perceberam? Uma pessoa, quando passa coisas boas, todos nós, inconscientemente, avaliamos as nossas situações de vida em 3 dimensões: duração, quanto tempo vai durar; difusão, quanto aquilo abarca a nossa vida; e personalização, o quanto eu sou responsável por aquilo. Numa coisa boa, quando as coisas boas acontecem, uma pessoa pessimista ou com pensamento pessimista, ela pensa, vai durar para sempre. A alegria de pobre dura pouco. Isso. É o que o pessoal fala. Daí vem... Bom, muitos desses ditados populares têm uma sabedoria imensa. Então, Não dá pra gente generalizar. não, mas é importante. Mas veja só, como é poderoso isso. Esse entendimento de duração, difusão e personalização. Tá? Acontece uma coisa boa. Tá. A pessoa otimista acha que isso vai durar, essa coisa boa vai... Acredita que ela perdure por um bom Perdura. tempo. Isso. Difusão, ela deixa essa coisa boa e se irradiar para outras áreas da vida dela. Não está dentro de uma caixinha fechada. Não aplica somente aquele Não. ponto ali. Se difundiu. E personalização. Puxa, eu tive mérito em conseguir isso. Tá? Uma pessoa pessimista, quando acontece uma coisa boa, ela pensa vai durar pouco. Aquilo é só bom aquilo. É claro, eu tive um aumento do salário, mas olha só, levo 2 horas para ir para o meu mais. trabalho. Só que. Exatamente. E tal coisa boa fica restrita. E não tenho nada a ver. Foi sorte minha, não tive responsabilidade. Ele tem dificuldade de encontrar o mérito nisso. Então, na coisa boa, tu pode ser pessimista. Agora, uma coisa ruim. A pessoa otimista pensa que a coisa ruim não vai durar para sempre. É passageira. Passageira. Ela pensa que a coisa ruim está dentro de uma caixinha. É pontual. Exatamente. Não toma conta do resto. Eu não sou o único responsável por esse problema. Eu não vou amargurar por muito tempo, Ou me considerando. sentir culpado. Exatamente. A pessoa pessimista é o contrário. Ela acha que a coisa ruim Não, vai durar para incrível. sempre. Não, eu vou até pedir para repetir isso aqui, porque isso aqui é tão bom que isso cabe até no esquema. Então vamos lá. Eu vou tentar aqui, vou pedir o pessoal da produção que monta aqui as caixinhas, né? Então qual é o primeiro? São as 3 dimensões. Coisas boas e coisas ruins. Então vamos lá. Quais são as dimensões? Duração. Duração. Quanto tempo vai durar? Difusão. Quanto aquilo abarca outras áreas da vida, e personalização. E aí eu vou colocar 2 colunas aqui. Isso. Uma do otimista e outra do pessimista. Pessimista. Acontece uma coisa boa, o otimista fala, vai perdurar. Isso. O pessimista já fala, não, vai passar logo, não aproveita tanto. Acontece uma coisa ruim, o pessimista, o negócio vai durar, vai longe. Coisa ruim pro otimista, fica tranquilo, passa logo. Exatamente. Olha o poder que a gente estava falando no começo, novo, né? O otimista tem uma forma de nos proteger do sofrimento. Não, e o que eu estou achando mais bacana disso tudo é que a gente consegue encontrar racionalidade e estruturação para o otimismo. Treino. Porque e aí, no homem médio que sou, e me permitem, eu estou aprendendo muito aqui,
essa questão do otimismo ela é muito mais factível dessa forma e menos subjetiva. Isso. E há um teste. O livro do Seligman, ele apresenta um teste. Eu tenho usado esse teste há 35 anos. E é surpreendente. Tu muda o clima organizacional. Não é só dando mensagem Essa era a pergunta que eu ia fazer a vocês. motivadora. Qual é a aplicação? Sabendo disso e nos encantando por dando alicerces e pilares, como é que eu aplico isso no fim das contas na minha vida ou à empresa? Faz um teste de perfil de otimismo e pessimismo. Na tua família, na tua empresa. Dá o resultado. E ensina as pessoas a saírem do pessimismo e irem para o É possível. Porque não adianta só falar, né? Não. Eu chegar e falar, não, você é muito pessimista. A pessoa fala, eu não sou pessimista. E olha, Bruno, Tem que provar, né? brilhante o que você falou. Tem uma pesquisa de Harvard sobre isso. Eles fizeram o seguinte teste. Um professor chegou para dar aula de matemática e ele fez o seguinte teste. Está no livro do Seligman falando o seguinte. Eles chegaram numa sala e eles já moldaram. Nós vamos falar que aquele grupo de alunos são os melhores e os mais inteligentes. Sem ter avaliado nenhuma nota. E aí você fala quanto o impacto do otimismo, e aí no mundo corporativo, isso como o otimismo, ele vem junto com atitudes, aquele grupo, de fato, no final do ano, se mostrou os melhores. Mas por quê? Porque tá ligado à atitude. Como eram os melhores, eles passaram a estudar mais, eles foram que mais frequentaram o plantão de matemática. Desencadeou uma série de atividades. Aí, ó, tá vendo? Olha só como isso... E talvez então, quando você fala com uma pessoa, é o tal da cumplicidade. A expectativa. Quando você criou a expectativa que ele ia ser os melhores, eles de fato trabalharam para que aquilo acontecesse. Aí volta no que você falou do filho lá. Olha como uma palavra tem o poder de mudar a atitude e aí depois o resultado no ambiente, em casa ou no trabalho. Talvez até no grupo, né? Porque como você selecionou um grupo, eu acho que eles mesmos se envolveram entre si, né? Claro. Eles acabam se envolvendo. Falam, nós somos os melhores, então vamos ficar entre a gente. Vamos começar a andar a gente mais perto da gente aqui e... parar de andar com as pessoas acho que, que não são os melhores. Principalmente a questão da perseverança. Porque é uma experiência dupla cega. Os professores também não sabiam que eles não eram os melhores. Eram alunos médios. Exatamente. Mas os professores acreditavam. O fundamento que eles do estudo era um duplo cego. Ele não tinha fundamento. Exatamente. Então, quando um aluno ia mal, ou reclamava, ou dizia que não entendia, o professor diz, vem cá, vocês são os melhores. E aí? Agora está desistindo? Não pode desistir. Por isso que, uma uma dica prática para um gestor, quando você vai dar uma meta, uma coisa é você falar, você tem que vender 100 livros, 100 palestras, 100 canecas. Outra coisa é você envolver a equipe e elas juntam, não, vamos vender 100, baseado em histórico e tal. Aí criou o quê? Primeiro, uma meta em conjunto. Segundo, criou uma expectativa. A expectativa para o otimismo é fantástica. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Foi feita uma pesquisa, quais os melhores, mais esperados dias da semana. Aí veio os 2 mais esperados, adivinha? Sexta e sábado. Por quê? Aí você fala, por quê? Sexta, teoricamente, não deveria ser um dia tão esperado. Porque, na verdade, mas é quase lá. Então, aí, porque sexta você trabalha, sexta você está longe. Mas é o começo da alegria. O começo da alegria é a expectativa. E por que domingo, quando você está vivenciando a alegria, teoricamente? Porque está voltando. Porque a expectativa é a musiquinha do Fantástico. Não, qualquer história, né? Quando toca a musiquinha dos Trapalhões, a musiquinha do Fantástico. E olha, parece incongruente, porque domingo você está aproveitando o que você queria. Você está vivenciando. A síndrome tá? da antecipação. Mas o que mais vale é a expectativa da musiquinha. Então, olha só como você leva isso para o mundo corporativo. Você falar com o grupo, criar a notícia boa do dia, criar uma meta em conjunto, falar que o grupo é otimista, falar que vai conseguir, ele verbalizar, nós vamos conseguir, cria uma expectativa e tem tudo para aquele número ser potencializado. Vocês falaram, eu acho que uma palavra-chave nesse podcast até o momento chama-se perseverança, que é a consequência de um otimismo. Agora, mas me abriu também um ponto importante, que é a responsabilidade da comunicação. Muito. Né? O processo de estimular o otimismo, de desencadear esse processo positivo, também tem que ser modelado pelo condutor, para quem está emitindo a informação. Porque ela não pode ser irreal, ela não pode ser irresponsável, de forma que leve as pessoas a chegarem a resultados ruins. Fogo de palha. Aí é a positividade tóxica. Porque quando a pessoa fala, eu vou jogar hoje na Mega Sena, hoje é quarta-feira, e como eu vou ganhar, então hoje eu já vou sair gastando. Olha só, isso é o quê? O otimismo exagerado, a positividade tóxica e um exemplo que é a hora do otimismo entrar em ação. Peraí, eu posso até ganhar, mas a
cautela. Pera aí, não vou gastar antes de ganhar, não. E a pergunta a vocês dois é: se a gente já começa a entender que existem limites e modulações para isso, o que a gente pode dar de orientações aos emissores de informações quanto ao estímulo ao positivismo nas suas equipes? Olha, a língua, a fala, tem um poder impressionante, né? Nada é mais passageiro do que a fala. É puro vento e vibração do ar. E, no entanto, nós temos palavras de Jesus há 2000 anos reverberando. Palavras de Moisés há 3.400 anos reverberando. Palavras de Buda há 2.500 anos reverberando. Então, é extremamente poderoso aquilo que nós dizemos. E é muito importante a responsabilidade de pensar naquilo que a gente diz. Porque as consequências podem ser imensas. Uma palavra é uma semente, tanto de bem quanto de mal. Algumas palavras são como primavera, elas fazem florescer. Outras palavras são como veneno. Sabe? E nós temos que ter, especialmente com crianças. Especialmente com crianças. Assim, além da hereditariedade, eu estava dizendo, a experiência da Universidade da Pensilvânia mostra que as experiências na infância são fundamentais. O que a criança escuta, sabe? A mãe, queimei a janta, sou uma besta mesmo. Cuidado com as palavras. Quer dizer, palavras. a personalização. A criança aprende que se tu queima a janta, tu é uma besta. Mas se a mãe diz, meu Deus, queimei a janta. Eu estava tão antenada na novela que não me dei conta. Vamos ter que comer pizza. Pronto, a criança aprende outra coisa. A gente, às vezes, está distraído e deixa queimar a janta. Mas eu não sou uma besta por causa disso. Eu vou comer pizza. Tomar cuidado e o poder das palavras. Aliás, tem a mesa aqui, eu sei que tem 2 que mudaram com o poder das palavras. 2 oradores hoje, né? Eu era um dos alunos mais tímidos da sala, descobri que o Bruno também era, e meu avô contava histórias. E hoje eu vivo de contar história nas palestras. O Bruno está aqui como um apresentador. E quem assistiu aquele filme A Cabana mostra sobre o cuidado que a gente tem que tomar. Um filme espetacular. E o pai conta a história para uma filha. E ela fica tão encantada com aquela história, mas o final é trágico. E depois acontece um problema na vida dela porque ela ficou tão emocionada, tão preenchida com aquela história, tão encantada com aquele final, mesmo sendo trágico, que ela meio que chamou aquela situação para ela. E, por sinal, vale aí uma sugestão, um filme fantástico. A gente fala aí de orador, de comunicação, e o livro fala dessa história, que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com a palavra, tem que tomar cuidado até com julgar. Porque o filme fala assim, você acha que o seu líder não está julgando bem? Seu pai não está julgando bem? Então, que tal você julgar? É na hora que ele vai para a cabana, condena as atitudes de Deus, aí Deus aparece e fala, então tá bom, agora você vai decidir as coisas. E aí ele coloca 2 filhos do rapaz e fala, agora você decide qual que vai pro inferno. Não, de jeito nenhum! Não, agora você tem que decidir. Olha como decidir. Olha, às vezes olhar a decisão do outro, condenar a decisão do outro. Então vai você no trono, decide agora isso. E vale, aí não vou contar o final, mas não pode, sem spoiler. É sensacional. E fala sobre isso, comunicação, poder da palavra, das histórias e o ter que julgar e decidir. Histórias. Os pais devem contar para as crianças os contos de Êxopo, 2000 anos de história, um escravo romano. Histórias maravilhosas, com moral, todas elas. As histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo, que nosso querido Monteiro Lobato colocou, a reforma da natureza, o Américo Pisca-Pisca, que achava que a natureza estava toda errada, porque uma árvore gigante tinha frutinha tão pequena como jabuticaba e as abóboras nasciam arrastando no chão. Se ele fosse Deus, ele tinha botado as jabuticabas no pé de abóbora e as abóboras na árvore grande. Perfeito. E vai descansar e cai uma jabuticaba na testa dele. Ele se dá conta que seria a primeira vítima da reforma da natureza. Da reforma das abóboras. Então, essas histórias são vitais. Nós temos que recuperar. As parábolas, elas Isso. ajudam muito a gente, de forma criativa, a entender o melhor sentido. O Fernando Pessoa, numa poesia Fernando Pessoa é transcendente, né? Ele diz: o mito é o nada que é tudo. Bárbaro. Esse encontro aqui está me deixando. Bárbaro. Olha, se eu pudesse dar uma contribuição, e é claro, eu e o Bruno aqui, a gente está mais para levantar a bola do que contribuir, mas eu acho que a responsabilidade de quem emite a informação, ela envolve 2 coisas. Em primeiro, o bom senso. Pensar em quem recebe, vestir os sapatos de quem recebe é importante. Em segundo,
a verdade. E quando eu falo da verdade, é a verdade de que se acredita. Sim. Muitas vezes a verdade que nós acreditamos, como o quadro que você falou, como é que você pintou o quadro no fim do ano? Eu pintei bem. A verdade é de um sonho. O que não pode é a gente ter a irresponsabilidade de pintar coisas que não são possíveis ou que não têm um senso, porque isso acaba gerando frustração nas pessoas. Exato. Não é sobre palavras, é sobre exemplos, né? Então, Exato. a meta precisa ser cumprível, ela precisa ser administrada de uma forma... ele no meu lugar também faria. E o colaborador tem que falar, não, se ele tivesse aqui, ele ia fazer, ou vamos lá fazer junto. Exato. Tem um dos profetas da humanidade, Bahá'u'lláh, viveu bem mais recentemente, século XIX, né? 40 anos aprisionado, torturado e tal. E uma das frases dele, ele diz: sejam atos, não palavras, vosso adorno. Seja aquilo que adorna o ser humano, a roupa que a gente veste, como é que a gente enfeita o nosso ser, devem ser atos e não palavras. Uau. Muito É bom. pensar nas consequências, né? Sempre, Bruno. Tudo que a gente fala vai causar alguma coisa. Então tem que pensar no que isso repercussões. pode ser causado antes de falar, né? E como o Luiz levantou, nós temos que trabalhar com verdades operacionais, e não com verdades absolutas. Quem fica com verdades absolutas vira fanático, critica o outro, não aceita o outro, discrimina o outro, fica cheio de preconceito, porque está cheio de verdades absolutas. Pois é, sem espaço para o diálogo, sem espaço para Exato. o pensamento crítico. Verdades operacionais. Vamos construindo. Nós aqui juntos, os quatro, Sim. construímos algumas verdades aqui. Tomara que sirvam para quem está vendo. Sim. Tomara que Certamente. sirvam para nós. Para nós. Para mim está servindo bastante. Certamente. E eu acho que eu vou trazer uma última pergunta empresarial aqui, Brunão, antes da gente chegar aos nossos 2 quadros finais. Nós falamos muito sobre pessoas e que bom que a gente falou de CPF, mais de CPF do que CNPJ. Sim. Mas, no fim das contas, as empresas elas são órgãos vivos ou instituições vivas. Isso. E que elas podem, dentro dos seus rituais, dentro das suas estruturações, favorecer para que haja mais positivismo. Com certeza. E vocês, com a experiência e o conhecimento que vocês têm, o que indicam às empresas para que possam propiciar ambientes mais positivos? Olha, eu acho que esse ambiente não tóxico, um ambiente de otimismo, de fé profunda, de perseverança, de realismo modulado pelo entusiasmo, né? Não vem de uma coisa só, né? Acho que na vida humana, nós temos esquecido de falar disso, mas na vida humana tudo depende de virtudes. Virtudes, nós temos trabalhado aí ao longo dos anos com 76 virtudes, de A a Z. As virtudes são os átomos dos pensamentos e das ações humanas. Se tu analisar qualquer problema entre duas pessoas, ou numa família, ou numa sociedade, ou numa nação, ou os problemas entre as nações, qualquer dimensão de problema, tu vai encontrar a falta de uma ou mais virtudes. Ou faltou veracidade, ou faltou perseverança, ou faltou perdão, ou faltou comunicação, ou faltou fidedignidade, e assim vai, sabe? São Tomás de Aquino falava das 3 virtudes teologais, fé, esperança, caridade, né? E falava das virtudes humanas. Mas há muitas virtudes, e cada virtude serve de remédio para uma situação. Em alguns momentos faltou perseverança, em outros momentos faltou cautela. As virtudes se equilibram. E nós, como indivíduos, nós temos algumas virtudes mais fortes em nós. Tu pode ver, algumas pessoas são muito organizadas, é uma grande virtude a organização. Sem dúvida. Mas se tu não tem flexibilidade para equilibrar, tu é chato, tu é sistemático. Se tu é só flexível e não tem organização, tu vai ser frouxo. Então, nós temos que nos dar conta quais as virtudes nós temos primárias, que são naturais e fortes, e quais as virtudes secundárias, que têm que ser encorajadas e desenvolvidas. A empresa tem que se dar conta das virtudes que ela tem e que ela não tem. E do que os gerentes têm como virtudes e não têm. E do que cada uma das suas pessoas tem como não tem. Virtudes levam as pessoas para o sucesso ou para o fracasso. Levam empresas para o sucesso ou para o fracasso. E nós
não usamos ela como instrumentos no dia a dia. Elas são tão operacionais quanto matemática. Então, o olhar para essas virtudes e o mapeamento, na prática, a existência do mapeamento facilita e favorece. Então. Com certeza. Isso acaba influenciando na cultura da empresa. Né? Isso, Bruno. Cria a cultura da empresa. Porque, como o Eric estava dizendo, se tu tem uns bois trombetas, né? No sul chamavam de boi trombeta, o boi que se desgarra, daí tu tem que tocar trombeta para trazer de volta. Então, se tu tem dentro da empresa alguns que vão contaminando outros, tu envenena o clima da empresa. Agora, se tu faz o contrário, se tu coloca água sanitária espiritual, tu consegue eliminar o vírus e a bactéria do pessimismo. Por isso, o clima organizacional é fundamental. Tem que ser analisado. É perfeito. E dentro desse clima organizacional, belo exemplo, ótimo. Eu dar 3 dicas aqui para responder vocês sobre como enaltecer ou instalar o positivismo na equipe. Primeiro, planejamento. A frase que diz, né? Quem fala em planejar, planeja falhar. Quando eu digo planejamento, positividade é falar para a equipe o que se espera dele. Muitas empresas eu chego para dar palestra, às vezes o líder vai reclamar de uma coisa que o funcionário não faz e ele nem sabe que precisava fazer. Então, planejar, se comunicar. Segundo, quando você fala de planejamento, às vezes está atrelado muito ao futuro, mas não, a segunda dica vai congruir com isso. Paixão pelo hoje. Segundo a OMS, o Brasil é um dos países mais ansiosos do planeta. A pandemia aumentou isso. E quando eu digo ansiedade, é o quê? É excesso de futuro. Então, quando eu digo paixão pelo hoje, é o quê? Ansiedade é excesso de futuro. Então, menos ansiedade, mais alegria, otimismo e paixão pelo hoje. Sim, eu tenho que planejar, mas não esquece de viver o hoje. Regras claras, o que se espera de mim. E, por fim, depois de cobrar muito, a regra está clara, cobra muito, a virtude, a análise, a dica de ouro, celebre as vitórias. Comemore as conquistas. Eu chego em várias empresas para aplicar treinamento, dou maior gás e aí no final do mês o chefe vai lá e fala, valeu, se você não bater a meta, tem 500 querendo a sua vaga aqui. E Jacques Lacan, né, psicanalista francês, dizia, o que o ser humano mais quer na vida? A fonte de todo desejo é ser desejado, reconhecido, elogiado, percebido. Então, dessas 3 dicas bem práticas que a gente ensina nos treinamentos corporativos. Queria até complementar assim, uma coisa que eu estava conversando uma vez numa reunião de um tipo um mastermind que a gente está criando lá em São José dos Campos, que era exatamente sobre essas conquistas, né? Às vezes a gente deixa para comemorar uma conquista quando ela é muito grande. Exato. E a gente tem várias, no nosso dia, a gente tem várias microconquistas, né? A gente conquista muita coisa. A notícia boa do dia. Exatamente. E a gente pode comemorar elas. Isso vai nos influenciar positivamente lá na frente, né? Então, a gente fazer todas essas conquistas diárias, né? Microconquistas serem celebradas, né? E Bruno, só uma coisa, para quem está nos assistindo do mundo corporativo, às vezes acha que celebrar a conquista é levar num grande estádio, colocar... Não! Abrir uma champanhe... Eu sempre incentivei, eu abri um espumante, trabalhei numa vinícola lá do Rio Grande do Sul, tocava sino, entregava uma placa, mandar uma cartinha para casa. Abraça, tira uma foto. Um bilhete, inclusive eu cito aqui no livro uma história de um executivo que chegou, o seu funcionário teve um ótimo resultado, sabe o que ele fez? Pegou uma caneta, escreveu aqui, você é extraordinário. Se algum dia você quiser sair, me procure, fale comigo antes. Você faz isso, o que ele chama no livro, Fred Lee, de combustível grátis. Sabe por quê, Bruno? O cara fez e não custou nada, sério. Sabe o que o cara fez? 6 meses depois, teve um aniversário na casa desse funcionário que recebeu o bilhete. E o líder foi. Sabe o que estava pregado na parede? O bilhete. Ele enquadrou e botou na sala. Como celebrar, olha o otimismo, enfatizar o positivo. Mudou a vida dele, tá lá na sala da casa. Eu tenho um um amigo, e a gente utiliza alguns casos mais extremos para... Fica até mais caricato para exemplificar. Sim. E esse meu amigo, ele aos 30 anos, encarou um quadro de câncer, bastante agressivo, lutou muito tempo, várias cirurgias, e passado o tempo, hoje ele tem 50 anos, super saudável, e ele, no aniversário dele, ele falou assim, no meu aniversário, chegou um dia, ele falou assim, Luizinho, toda vez que você fizer aniversário, bata palma forte, cante forte e sopre velas, porque isso é uma dádiva. Então, você vê que coisa importante, a importância da celebração
para aqueles que sofreram desafios. Não é necessário que a gente sofra os desafios para entender a valia e a gratidão das coisas. Então, comemorar, eu acho que esse é muito forte, comemorar as vitórias. E não só comemorar as vitórias, gente, comemorar as derrotas. Nós estamos falando de otimismo. Sim. Eu tenho que comemorar as derrotas. Eu fiz a 50ª, centésima experiência de fazer a lâmpada elétrica, não deu certo. Bravo, descobri mais uma maneira de não fazer a lâmpada. Nós temos que comemorar os tombos, nós não temos que celebrar só as conquistas. Nós temos um sócio que chama Rafael Lassans, ele em 2013 era acelerado por uma empresa holandesa, que é o dono do Booking.com, né, do Keyschooling, e ele perguntava, né, quantos testes você fez hoje? Ele falou, não, eu consegui acertar. Ele falou, não, eu perguntei quantos testes você fez hoje. Porque a pergunta é, quanto você aumentou o seu repertório e quantas vezes você errou para ser melhor amanhã? Então, celebrar. Se os enganos, se as hipóteses não atendidas fizerem parte de um plano maior, ele é uma vitória. Isso. Porque é um avanço. Isso. Isso é transformar alhos em bugalhos. Isso é transformar vinagre em vinho. Sabe? Eu acho só assim que essa questão do comemorar a derrota, ela é importantíssima, mas eu acho que assim, para a pessoa chegar lá, ela precisa começar a aprender a comemorar a vitória dela antes. Às vezes a autoestima está tão lá embaixo. As pessoas não sabem nem comemorar a própria vitória. Imagina se vai saber comemorar a derrota dele. Quantas vezes ele errou no dia. Mas, Bruno, olha, desculpa. Às vezes a pessoa precisa começar aprendendo a comemorar a derrota. Sim. Não quer dizer que tu tem que primeiro aprender a comemorar a vitória e depois tu vai aprender a... No caso, tem que aprender a comemorar, né? Algumas pessoas estão... Isso. Aprenda a comemorar. Aprenda a comemorar. Celebre a vida. Está na depressão? Celebre a sua depressão. Porque tu vai sair... A avó de um amigo meu dizia, fundo de poço tem mola. Se tu ainda está caindo, é que não chegou no fundo do poço. Quando chegar no fundo do poço, tu sai. E aquela história, né? Sem ser pejorativo e sem ser também... quem vai comemorar a derrota? Gente, não é... Vou fazer uma festa, jogar serpentina. É entender que aquilo gera um vetor positivo. Como pode te lapidar. Exatamente. E isso é racionalidade, entender a comemoração. Cada vendedor, quando eu visitava um cliente, a venda não acontecia, eu perguntava para ele, o que você aprendeu? O que nós podemos aprender de uma venda, de uma ligação que isso não gera foi mais bem 5 vendas depois se a gente tiver aprendizado. Às vezes a vitória, ela conduz à acomodação. Estou ganhando, estou batendo meta. Então, cada venda legal... comemorar. Cada venda que não aconteceu, o nosso comemorar, o celebrar é diferente. Qual o aprendizado? O que poderia ter feito melhor? Qual o contato? Qual a pergunta que poderia ter encaixado? E aí você começa a transformar, lapidar cada ação. Eu acho que o que ajuda muito dentro da parte empresarial, né, trazendo para a empresa, é a questão do feedback rápido e preciso, né? Sim. Então, se você consegue trazer ali no caso do vendedor, você vendeu, deu certo, ótimo, bom, você fez isso certo, tá legal. Quando fez ruim, tá tudo bem, você fez isso aqui estava errado, isso aqui estava errado, vamos arrumar aqui, vamos tentar de novo. E na próxima vamos vez entender por que aconteceu. Pronto. Vamos entender por que aconteceu exatamente. E aumentar nosso repertório. E olha, isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, porque as 3 missões da psicologia, quais são? Né? Primeiro é cuidar dos males mentais. E aí foi muito trabalhado sobre isso. E aí Martin Seligman surge em 98 com a psicologia positiva para isso. Porque às vezes a psicologia esqueceu da segunda missão. Que é o quê? Tornar a vida das pessoas mais felizes. E aí ele enumerou, ele quantificou isso. Ele fez uma pesquisa 20 anos antes. 20 anos e ele chegou à seguinte conclusão. Que estudos publicados, artigos científicos sobre depressão tinha em torno de 70 mil. E sobre felicidade, 3 mil. Mais de 20 vezes menos. Olha só como a psicologia focou tanto na primeira missão que esqueceu da segunda, que é de buscar a felicidade, a satisfação, e do terceiro, que é identificar os talentos humanos. E aí vem a psicologia positiva, que o professor citava. E sem tanta psicologia e sem tanta ciência, meu avô materno, Deus o tenha, Frederico, era um homem bruto, não tinha um ensino fundamental completo, mas era um grande empresário, uma grande empresa no Rio Grande do Sul. A gente caía e ele dizia, levanta para cair de novo. E ria. Pronto. Se o vô olha para ti, dá uma gargalhada e diz, levanta para cair de novo, porque tu não chora. Tu levanta para cair de novo. É isso aí.
Pô, que reunião é essa, hein? Minha filha, por exemplo, é um belo exemplo. A minha filha vai pra escola e ela é toda mais velha, preocupada com as notas. Aí um dia ela chegou e falou: pai, eu estudo bastante, eu tenho que ir lá e tirar 10 toda vez? Seria até uma injustiça, uma pressão. Falei: filha, eu vou te falar uma coisa que vale pra prova e vale pra vida. Não, você não tem que ir lá e tirar 10 toda a prova. Você tem que ir lá e dar o seu melhor. Isso. Agora, literalmente o seu melhor. Não é enganar e falar que deu o seu melhor. Isso eu digo pros colaboradores. Você vai lá e literalmente entrega o seu melhor. Maravilhoso. É isso. Nós vamos entrando agora na fase final, que são os nossos 2 quadros principais. E o primeiro quadro chama-se Inspiração na Prática, que é praticamente uma mentoria, a hora que a gente sai da contextualização e se a gente puder ajudar alguém da nossa audiência que entre em contato com a gente sobre o assunto. Então eu vou pedir para a produção subir aqui o nosso quadro Inspiração na Prática. Fala, gente. Boa tarde, tudo jóia? Meu nome é Alberto, sou consultor comercial. E a minha dúvida é a seguinte: que dica vocês têm pra gente manter o otimismo, conseguir manter aí a energia, somente no trabalho de prospecção, né? Que são tantos nãos aí durante o dia, durante a semana, enfim. Que dica vocês têm pra gente aí, pra gente conseguir se manter aí em alta, mesmo com todas essas dificuldades nesse trabalho? Valeu! O sorrisinho era meio amarelo, né? Assim, e aí? O que eu faço recebendo tanto não? Aí? Bom, acho que essa primeira é para você. A gente até já comentou aqui, mas vou responder. Foi ótima a pergunta. Aliás, quem trabalha no mundo corporativo, com vendas, 2 coisas que eu sempre implementei com as minhas equipes e falo hoje nos treinamentos. Primeira coisa, se tá levando tantos nãos, o que você aprendeu? Lembra do Nelson Mandela? Eu nunca perco, eu ganho, aprendeu. Não vendeu? Tá, mas o que você aprendeu? O pior é quando ele não vende e não aprende. Esse é o perigoso. E a segunda é melhor. Você leva 9 nãos, lembra do André? E 1 sim. Qual foi a notícia boa do dia? Porque quando você foca na notícia boa do dia, os nãos eles podem ficar minimizados. Eles são menos relevantes. E aí você levou 9 nãos, mas o 1 foi uma venda expressiva, um cliente que eu recuperei. Essa tem que ser o emblema daquele dia, aquela vitória. Então, aprender com o não e focar no sim, enfatizar, lembrar que o foco no positivo é fundamental. E lembrar, a voz que você mais escuta é a sua. Transborde otimismo. Maravilha, Eric. E você, professor, tem alguma coisa a acrescentar aqui dentro do processo? Eu gostei muito dessa colocação do Eric de que a voz que você mais escuta é a sua. Né? Às vezes a gente esquece, né, professor? Não, e temos que lembrar muito, porque se alguém te chama de imbecil, tu diz, bom, imbecil é a vovozinha. Você pode internalizar ou não. Se a gente se chama de imbecil, a gente essa acredita. É uma afirmação. Perfeito. Olha o cuidado, né? Exatamente. E essa vozinha autocrítica, né? Ela muitas vezes vem da infância, ela é inconsciente. São reverberações do que a gente escutou na infância. E a gente tem que aprender a filtrar e a não deixar ela contaminar. De novo, pensamentos positivos, neutros e negativos. Se vem um negativo, eu convido ele para sair e substituo por um positivo. Na escala de brunômetro, o quanto que isso aplica à nossa vida pessoal, Brunão? Nossa, pra mim, 100%, não é nem 0 a 10, aí foi 100. Esse bateu. Nossa, hoje vai pro travesseiro essa. Com toda certeza, vai pra casa, vai pra vida esse bate-papo. Então, no brunômetro, essa bateu o topo, viu? E olha, inclusive tem um exercício aqui, pra quem tá nos assistindo. Então vamos pra prática. Do exemplo prático. Às vezes a pessoa, vocês falaram de positividade, otimismo, mas pode ter alguém que tá nos assistindo, mas eu tenho um perfil pessimista, tô querendo mudar. Nós demos É muito bom que vocês falaram, mas... A gente deu aqui algumas dicas para treinar o jeito otimista de ser, mas quero dar uma dica prática que tá lá no livro, vale a dica do livro aí. Qual livro? Que é do Martin Seligman, o jeito... como é? Aprenda a ser otimista, capa azul. Ele escreveu 3 best-sellers, esse é um, tem Florescer e Felicidade Autêntica. Isso. Os 3 do Martin Seligman, sensacional. Mas o exemplo prático, se vier um pensamento negativo, você quer se livrar dele. Então ele dá lá no livro, vale, tudo que nós conversamos aqui, muita coisa tá lá. 2 exemplos para hoje, você tá indo embora, veio um pensamento negativo, aquilo começou a te contaminar. Ele dá 2 dicas poderosas. Primeiro é você fazer uma contestação.
Antes que aquilo te contamine, você contesta. Tipo, mas será que isso é verdade? Por exemplo, vou dar um exemplo para minha filha chegou, pai, amanhã eu tenho uma prova de história, eu estudei, mas não tô bem. E aí ela, ó pro pessimismo. Nós já pensou, se eu tiro 0, pode ser que eu fique mal, repita de ano. Aquele pessimismo. A antecipação negativa. Aí você começa a contestar. Falou, primeiro, 0 não, filho. Você estudou 0, você não vai tirar. Mas mesmo que você tire 0, sua nota pode abaixar um pouquinho, mas você já tirou 10 na outra. Esse bimestre não vai atrapalhar os outros 3, então você não vai reprovar. Então a primeira parte é contestação. Contestação. Mesmo. Será que isso realmente dessa forma que tá vindo na minha Às cabeça? vezes a gente se preocupa com coisas que nem vai acontecer. Então contesta. Fake news Aí, ó, pessoal. Exatamente. Fake news pessoal. E cá entre nós, isso cabe muito bem pro Muito. mundo. A saúde mental das pessoas, a gente está falando muito de transtorno de ansiedade generalizada, de Olha síndrome isso. do pânico. Ó. Essa descobrir isso, contextualizar e questionar, pode evitar gatilhos de evolução, né? Te contaminar, jogar pra Aham. baixo, que leva ao ostracismo, que é o contrário do otimismo que te leva à atitude. Certo. Contestar. Mas nós estamos só na parte 1, ainda vamos para a parte 2. E a parte 2 é a distração. Essa é a parte mais gostosa. Se aquilo lá, você já fez a contestação, vai para a parte boa. O que é a distração? Muda o seu pensamento para uma coisa que te vai fazer feliz ou já te fez feliz. Substitui. Substitui. foco, Então, né? tô pensando numa coisa negativa, alguma coisa, peraí, o que me deixa feliz? Domingo vai ter um jogo com os amigos. Ou uma coisa que vai... na pandemia, vocês não viram? Muita gente começou a montar árvore de Natal no meio do ano. Sim. O que era isso? Distração. Você leva Tirar a o sua foco do mente problema. para um lugar positivo. Ou você lembra, no passado também vale. Lembra daquela viagem que a gente fez para Disney? Todo mundo naquela foto na frente do castelo. E olha só, você está onde o seu pensamento está. Eu estava com um problema do pensamento. Já tô na Disney, já tô no final do ano. Olha como funciona. Então, Sem dúvida. contestação, distração. O nosso gigantesco João Guimarães Rosa, que se tivesse escrito em inglês ou em espanhol seria um prêmio Nobel de Ó o show do literatura, professor, com vai lá. certeza. No Grande Sertão Veredas, o Riobaldo, basicamente o livro todo é um questionamento se o demônio existe, o diabo existe ou não. E a luta das pessoas para se afastar do diabo, né? E num determinado momento o Riobaldo diz: quem muito se evita, se convive. E é isso mesmo. Se tu não quer encontrar uma pessoa, tu pensa, eu vou no supermercado, será que vai estar lá? Eu vou na Fica praia, será que vai o tempo tá todo com aquilo na convivendo cabeça. O Pensando tempo na pessoa todo. o tempo inteiro. Então a distração é vital. É um dos segredos da meditação. Muitas pessoas dizem, quando eu começo a meditar, me vem um monte de ideia besta na cabeça. Não luta contra elas. Convida a passar. Deixa eu passar. Fala, Brunão. Eu queria acrescentar um pouco pro desespero da nossa produção. A gente falou, vocês falaram bastante aí da pergunta do Homero em relação à pessoa que está com esse problema, que ele está ali querendo trazer o otimismo para ele dentro de uma situação ruim. Eu queria trazer um pouco mais para a questão do líder. Como que ele faz isso tendo essa pessoa? Entendeu? Essa pessoa está passando por esses problemas, está ali, não está vendendo, está tendo dificuldades, está pessimista, ele e talvez outros funcionários também. Como contagiar ou como ajudar? Como né? que o líder pode lidar com isso, né? Qual que seria uma dica para o líder fazer isso? Porque às vezes a própria pessoa não consegue, né? Humanize-se. Humanize a relação. Perfeito. Quando uma pessoa está perdida na floresta, a gente tem que chegar até ela para resgatar. Não fica do lado de fora da floresta gritando, ei, você está perdido. Então, senta com o cara e pergunta, qual o problema? O que está acontecendo? Joga o jogo. Exato. Por que tu está nesse estado? Sabe? Em vez de ficar dando regrinhas e normas não, senta, vamos tomar um cafezinho. Sabe? Pode estar com um problema em casa, pode estar com problema dos filhos, pode estar passando por um período de depressão, síndrome de pânico. Humanize a relação. Não fique se achando chefe. Seja um companheiro. Não é só uma receita, né? Não é preciso entender. Exato. E também não é só falar, né? Não. Você está sendo um pessimista, vai lá, pensa nas coisas. É realmente humanizar, Chega, né? Chega até o cara. E eu trouxe 2 exemplos aqui, além desse perfeito. Primeiro, o líder jogar na mesa para ele, para a equipe, dados positivos. Porque se ele foi cobrado dele aquele número, é que existe uma circunstância, um cenário, umas possibilidades. Se ele não está conseguindo, é um pedido de ajuda. Então, mostra o cenário positivo.
Então, olha as notícias boas, o mercado, as vendas, o crescimento. Então, tipo, eu tô remando contra a maré ou eu preciso entrar nessa maré? Então, mostra um cenário positivo e já vai contaminar positivamente, contagiar positivamente. E o segundo, tá até nesse livro aqui, ó. Eu tenho um capítulo que eu falo do método STARS, né, para encantar clientes. E um dos capítulos eu falo 10 formas de você treinar e contagiar a sua equipe, motivar a sua equipe. E uma das maneiras é essa: crie um momento expert. O que é o momento expert? Cada colaborador dentro da nossa equipe tem um ponto que ele é muito bom, porque senão ele não tinha que estar ali. Aí o líder é ruim. Então, se ele está ali, ele tem alguma coisa que ele é extraordinário. E às vezes o que o A é extraordinário é o que está faltando no B. Então, o meu conselho, que eu digo, 10 formas, né, para fazer isso, treinar a sua equipe. Uma delas é: pega o que o seu colaborador tem de ótimo e peça para ele dar um treinamento para a equipe. Então, fazia isso com o pessoal. Jogue luz, dê luz ao brilho dos seus funcionários. E aí, às vezes liderados. eu falo isso porque eu sou palestrante, eu sou contratado para ir lá, dar ideias, dar insights, mas às vezes você pode fazer isso dentro de casa. Por exemplo, eu pegava um vendedor que ele era o melhor em pós-venda. E tinha um monte de gente, como o Bruno falou, que não era bom. O que eu fazia? Eu ia, o cara que é top de pós-venda, dar uma aula. Como é que você faz pra ser tão bom? Aí eu pegava o cara que reclamava que não conseguia abrir cliente. O que eu fazia? Eu pegava o cara que é melhor em abertura de cliente, dar um treinamento pra galera. E isso, o que você faz isso pra abrir melhora a cliente? autoestima, melhora o pertencimento. Olha a motivação do cara que ia dar o treinamento e olha a motivação do cara que ia receber a dica dentro de casa, prata de casa. E olha que química boa se a gente juntar um mapeamento, entendendo que as pessoas são boas e dando espaço para elas serem protagonistas da equipe. E você ainda não conseguiu. Mas vai conseguir. Ainda não. Ainda não. O poder do ainda não. Esse é excelente. Agora, tem outros também. Tem outro dia um cara chegou e falou: Eric, eu faço tudo isso aí, eu bato a meta, emendando na pergunta do Bruno, mas meu líder não me reconhece. E aí, o que a gente faz, né? Aí não é para trocar o funcionário, é o líder. Eu bato a meta, eu atingo, eu faço o acontecer e ele não me reconhece. Daí eu falei 2 coisas para ele bem rápido, dicas práticas também. Se acontece isso, você pode procurar outra vaga em outra empresa, você pode achar o seu espaço, senão você pode procurar. Mas enquanto estiver ali, visto a sua camisa, dá o seu melhor. Sim. 2 coisas que você pode fazer. Primeiro, você pode ficar com raiva do líder, fazer alguma coisa, ou você leva para o lado positivo, né? Que é o tema do nosso bate-papo. Você fala assim, ó, ele não tá fazendo certo, então quando for a minha vez eu faço diferente. Ele não motiva, quando eu estiver lá ou em outro lugar e for líder, eu vou motivar, eu vou engajar, eu vou celebrar. Então, ao invés de você criar uma raiva, você fala, não, seja o agente da mudança. Exercite o papel. Exato. E a segunda que eu acho... talvez até um próprio feedback para ele. Aí, ó, Às vezes a pessoa não sabe que está fazendo isso, que ele está sendo venenoso. Não venenoso, mas ele está envenenando a equipe, ele não sabe. E o segundo, se você está dando o seu máximo e o seu líder não reconhece, leva essa. O aplauso do outro é importante, mas o aplauso mais impactante vem do nosso interior. Então é claro que é bom receber o aplauso do outro, mas a maior vitória é quando você nas sabe, suas vitórias. Quando você vai lá e dá o seu melhor. Que ela não seja enganada também. Exato. Porque muitas vezes a gente estabelece os critérios errados. Eu estou sendo o máximo. Hoje eu postei sobre isso no Instagram. Para qual critério? @EricPenaPalestrante tem uma frase que tem 2 formas importantes da gente aprender. A gente tem que olhar na janela, aprender com o outro. Mas tem hora, como você bem disse, que a gente só aprende se olhar no espelho. Faz a autocrítica, que às vezes tem que corrigir aqui. Gente, eu queria... Esse bate-papo tá uma delícia, aprendizados incríveis, mas a gente precisa caminhar ao final, e o nosso quadro final é assim, chama-se Página 2. A Página 2, para as pessoas que estão encantadas ou estão até envolvidas com o tema e com a história de vocês, o que vocês recomendam para que elas aprofundem mais o conhecimento? E eu acho que vale a pena também, se vocês puderem, a gente vê os livros de vocês na mesa, se puderem contar para as pessoas quais são as obras, os legados que vocês deixam à sociedade, para que eles encontrem mais sobre isso. Vou deixar a palavra para vocês dois dizerem qual é a página 2 desse tema e qual é a página 2 do Eric Pena e do professor Luiz. Bom, nós citamos aqui 3 livros, né, que eu acho que vale muito a pena, do Martin Seligman: Florescer, best-seller mundial, Aprenda a Ser Otimista e a Felicidade Autêntica. São espetaculares. Eu vou propor um desafio aqui para a nossa produção, que à medida que você fala, se eles conseguirem colocar um boxzinho da capa junto. Pronto. Ótimo.
E vou deixar aqui, como a gente já citou esse, vou citar um diferente, vou citar o nosso livro, A Arte Mostra de ali pra Encantar aquela câmera Clientes. ali, Aqui, ó. A arte, tá certo aqui, Bruno? Vai lá, me ajuda aí, por favor. A Arte de Encantar Clientes é o 6º livro, lançado filho da pandemia, não é isso? Como eu lido com otimismo, motivação, mas também com muitos micros e pequenos empreendedores, e muitos atrelam a felicidade, ao encantamento, a algo de empresas grandes, como Microsoft, Apple, Disney, e eu trago nesse livro o método STAR, ou seja, 5 passos para a gente encantar e surpreender clientes. Ou seja, exemplos, histórias como aqui, fatos para ele implementar na vida, na carreira. E um dos capítulos eu falo sobre otimismo, e aí vai ter então como investir em encantamento, como potencializar resultados, como fazer então o atendimento diferencial competitivo. E do método STAR são 5 passos. O primeiro, S, selecione as pessoas certas, e nesse capítulo que eu falo da importância de você selecionar pessoas otimistas e positivas para a profissão, para a função certa. Lembre disso, encantar é o quê? Querer o melhor para o outro. Eu digo que atender bem é se importar-se com a causa do outro. É verdadeiramente querer o melhor para o próximo. Muito bom, Tá lá no site ericpena.com.br, tá entre os mais vendidos na Amazon, trouxe até a plaquinha aqui, uma honra, uma alegria, entre os mais vendidos do Brasil, da Publish News, veja, na Amazon, e no nosso Instagram, @ericpenapalestrante, tem mais informações lá. Bom demais estar aqui com vocês e aprendendo tanto também nesse bate-papo. Maravilha. Professor. Bom, Seligman, fundamental, 40 anos de pesquisa. Precisam ler, mas também não vale a pena passar pela vida sem ler Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. Tá? Das coisas que tem aqui para mostrar, tem 2 livros, posso sugerir. Educar por Inteiro é um livro pequenininho, foi escrito baseado nas pesquisas mais recentes sobre relacionamento entre adultos e crianças, e especialmente entre pais e filhos. Né? É um livro pequeno, simples, linguagem simples, foi utilizado para a capacitação de professores também. Então, se quiserem, não é porque eu escrevi, mas porque tem gigantes na base. E esse aqui é, afinal, Porque Sofremos, que era uma pergunta que o Alexandre me fez. O livro surgiu assim. Na verdade, são 3 livros. Esse aqui é o primeiro volume apenas. O Alexandre que perguntou, pai, por que tem sofrimento? Por que a gente sofre? Uau. E daí nós começamos a bater papo. E, como sempre, os papos com o Alexandre são maravilhosos, né? E daí acabei escrevendo um texto para ele que acabou virando um livro de 1000 páginas. Daí o pessoal diz, não pode publicar livro de 1000 páginas, ninguém compra livro de 1000 páginas. Eu disse, eu compro livro de 1000 páginas. Daí o Alexandre, de novo, que deu o argumento. Ele disse, não, pai, mas livro de 1000 páginas é perigoso. Eu disse, como assim é perigoso, filho? Ele disse, a gente está lendo de noite o livro, daí dá uma piscadela para cair e furar o olho. Eu disse, tá bom, então vai ter 300. E de novo, tem mais de 500 pensadores, santos, profetas, filósofos, cientistas citados no livro. E eu simplesmente fiz a costura da colcha de retalhos. Talvez sirva para entender e sofrer menos. Maravilha. Maravilha. Eu queria também deixar uma página 2 hoje nesse podcast. Por favor. Eu acho que assim, a página 2 desse podcast é assistam novamente esse podcast. Bruno! Para vocês poderem verem a profundidade que teve esse papo, né? Isso aí. E porque assim, a gente está passando por um monte de coisa. Eu vou reassistir isso aqui porque para mim foi muito aprendizado. Tem muita coisa que a gente pode rever e para a gente poder começar a pensar e ver com outros olhos, né? Perfeito, Bruno. Olha, me sinto lisonjeado, tá? Essa mesa com pessoas especiais, de poder ajudar a ser canal, a chegar às pessoas, informações tão importantes e acho que um legado. Vocês devem se orgulhar de deixar legado às pessoas que podem transformar. Esse é o grande intuito do Conversas Inspiradoras, conectar pessoas do nosso convívio e distribuir isso para a sociedade. Esse é um programa, é um projeto que as pessoas vão encontrar no YouTube, em todas as redes, todas as plataformas de áudio, e ele acontece
semanalmente um episódio novo. Eu estou aqui ao lado do Bruno, meu grande parceiro, e no Luizômetro, nota 10 para você hoje, Bruno. Show! E queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigado por abrilhantar esse espaço conosco. O Conversas Inspiradoras é um programa que ele tem o casting e o patrocínio de Polo Palestrantes, a qual podem encontrar, inclusive, Um grande parceiro. contratar palestras Sim, com e certeza. projetos de vocês, e também uma produção de clube. Alguma coisa para fechar aqui, além das minhas palavras, Brunão? Somente agradecimento, muito conhecimento absorvido hoje, né? Então é só agradecimento mesmo. Nós também, muita gratidão. Obrigado pelo convite e pelo tema que escolheram, porque nós não teríamos nada para falar se não tivessem proposto. Então, Meu respeito, minha gratidão pelo convite, parabenizar pelo programa. Obrigado pela companhia. Para mim foi uma conversa inspiradora, como diz a Exupéry, né? No Pequeno Príncipe, deixei um pouquinho de mim, mas levo bastante de vocês. Meu carinho, meu respeito, minha gratidão. Até a próxima. e Parabéns lembrando que isso pelo aqui projeto. é uma grande comunidade, então, saúde a todos. Oi, Saúde. Conversas Oi. Inspiradoras. Saúde a todos. Um brinde otimista! É isso aí, Muito valeu, obrigado pessoal. a todos, pessoal. Não esqueçam, curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e toda quarta-feira temos vídeos novos do podcast. Então, pessoal, é isso aí. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau, tchau.